Glória a Deus. Amados, e foi compartilhado no grupo da igreja aí. Eu queria, antes de começar, estar ministrando a palavra aqui nessa noite, é que venhamos fazer um clamor nessa hora pela saúde do irmão Carlos. Volta e meia tem uma anemia profunda aí que vai e volta, o irmão é diagnosticado, fica internado, recebe medicamento, volta para casa e piora a situação, volta para o hospital. Então vamos clamar ao Senhor nessa noite, nesta hora, para que o Senhor venha intervir, para que o Senhor restabeleça a saúde do irmão e que lá onde ele esteja, lá no leito de hospital, o Espírito Santo chegue até ele e passe o bálsamo da cura. Amém? Você crê nessa noite que Deus vai operar milagre na vida do irmão? Dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Então, com fé, vamos fazer um clamor nesta hora, pedindo ao Senhor que visite o irmão e que opere a vontade do Senhor, a saúde na vida dele. Pai querido, Pai amado, nessa noite a tua igreja clama, Senhor, no poder que há no teu nome. Pai, que o teu filho, Senhor, que está no hospital, possa sentir, ó Deus, o teu toque. Que o Senhor venha, ó Deus, passar a tua mão, ó Deus, nessa enfermidade, repreendendo, ó Deus, todo mal, toda enfermidade, e que o Senhor venha restabelecer a saúde do teu filho, Senhor. Pai, não é a anemia profunda que vai impedir o teu filho de estar na tua casa, junto com os irmãos, e celebrarmos, ó Deus, ao Senhor que é o nosso Deus, é o Deus que opera maravilhas, é um Deus que cura e que sara, Senhor. Pai, nós clamamos nessa hora, Senhor, nós profetizamos a cura, que vá até lá onde ele esteja, Senhor, e que o Senhor venha estar operando o milagre, operando a cura, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Esse é o clamor da tua igreja, nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de compartilhar o texto da palavra do Senhor com os irmãos. É um texto conhecido, que está em 2 Reis, do capítulo, eu vou ler capítulo 6, 24 e 25, depois continuando 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao 9. O tema dessa noite é quando a fé encontra a ação. E eu gostaria que os irmãos deixem o Espírito Santo de Deus falar conosco, assim como ele tem ministrado no meu coração aqui nessa noite, o Senhor venha estar falando conosco, e a vontade dele seja prevalecida em nossas vidas. Aquilo que necessitamos, venhamos receber do Senhor. Se você veio nessa noite recebendo a cura, saia daqui com a certeza da sua cura. Se você nessa noite veio aqui com anseio de receber uma bênção espiritual, saia daqui nessa noite com essa bênção do Senhor. Mas não saia da mesma forma que você entrou. Que o Senhor possa realizar os desejos dele na minha e na sua vida. Creia nisso, ele é poderoso para fazer infinito mais, muito além daquilo que pensamos, muito além daquilo que almejamos. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O texto bíblico em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25 está projetado aí na tela. Eu vou ler aqui na minha versão. O título é Samaria é cercada. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Agora vamos lá para o capítulo 7, do versículo 1 ao 9. Você acompanha aí, eu estou lendo aqui na minha versão, está sendo projetada aí, você acompanha na versão que está projetada aí. 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava,
respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, Eliseu falou para ele: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Verso 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: por que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se não nos matarem, tão somente morreremos. E levantou-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carro, ruídos de cavalo, com ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, tomaram dali a prata, o ouro, vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este é dia de boas novas, e não calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amém? Possai assentar aí, meus amados. Meus queridos, e nessas passagens desse texto bíblico que eu li com os irmãos, é interessante que como Deus sempre trabalhou na vida do povo, no povo dele, do povo de Israel, seja através da mão dos inimigos. E esse texto que eu li para os irmãos, o rei da Síria, Ben-Hadad, Deus usou esse rei para ensinar a lição para o povo de Israel. O povo estava disperso. O povo tinha abandonado os ensinamentos do Senhor. O povo estava perdido em meio à idolatria. E sempre quando o povo sai da direção de Deus, Deus sempre levanta alguém para que o povo volte novamente para Ele. E é tremendo observar que é sempre nas crises que é uma oportunidade de crescimento. É difícil nós avançarmos, é difícil alguém passar por a próxima fase, se não ir vencendo etapa por etapa. É assim nas nossas vidas. É assim quando estamos nas escolas, quando passamos por um aprendizado maior, é necessário aprender, é necessário você praticar, é necessário você passar por aquela prova para você ir no nível mais além. E uma estratégia de guerra do inimigo era uma estratégia militar muito boa, que era você cercar o seu oponente. E a palavra diz que quando o exército da Síria cercou a cidade de Samaria, lá no Velho Testamento, na época do profeta Eliseu, era a capital de Israel, do reino de norte. Depois da morte de Salomão, Israel foi dividido. Do norte, capital Samaria; do sul, Judá, capital Jerusalém. E o texto que eu li para vocês fala que o exército cercou aquela cidade. E pesquisando por quanto tempo durou esse cerco, eu consegui a resposta, foram aproximadamente, alguns historiadores, cerca de 90 dias foi esse cerco.
E durante esse período, houve grande fome. O povo padeceu necessidades. O povo foi subjugado ao ponto de que ninguém entrava e ninguém saía. E foi tamanho era aquela situação, a fome da desolação, que as coisas eram vendidas por um preço absurdo. Imagine nos nossos dias, a gente está vendo essa questão aí dessa guerra comercial, como está a inflação nos nossos dias, as coisas têm subido muito de preço. Imagine a cidade toda cercada pelo inimigo. Imagine todo mundo preso naquela situação. Nós passamos por isso um tempo atrás, pela Covid-19, onde as pessoas eram aprisionadas nas suas casas. As pessoas eram impedidas de se locomover, ficavam naquele local ali, e ali havia desespero, porque não tinha, o alimento estava se acabando. E a Bíblia relata que as coisas chegou a um ponto tão grande que o próprio rei começou a culpar o servo do Senhor, o profeta Eliseu. Amados, entenda que é na dificuldade que é provada a sua fé. É na dificuldade que Deus está te mostrando ali que a sua dependência está nele ou está naquilo que você tem. E com Israel não foi diferente. O povo não produzia. E também, alguns relatos falam que as mães também estavam já numa prática de matar seus filhos também. Hoje é meu filho, amanhã é o teu. Você imagina? Como é que o profeta estava vendo aquela situação? Vendo o povo dele padecer necessidades. Eu gostaria de ler um texto bíblico que está em Levíticos 13, verso 46. Projeta na tela aí, meu irmão. Levítico 13. E ao longo daquilo que eu li, eu vou chegar como Deus usou alguns personagens que eram improváveis e Deus usou. Levíticos 13, 46 diz o seguinte: todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Está falando dessa praga aí, meus amados. A lepra. Já ouviram falar na lepra? Estarei comentando um pouco também dessa enfermidade. Imundo habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Meus amados, naquela época, algumas pessoas, quando tinham essa enfermidade, a lepra, hoje é conhecido como hanseníase, mas naquela época não tinha tratamento. Seja por algum castigo, que essa era como a praga que as pessoas padeciam, e as pessoas eram consideradas impuras perante a sociedade, perante o povo de Israel. E aquele indivíduo acometido com essa doença, ele era excluído do arraial. Ele era marginalizado, ele era expulso do seu convívio familiar. Ele é expulso dos seus relacionamentos com as pessoas. Essas pessoas que tinham essa doença, para não haver a contaminação com os demais, que é uma doença contagiosa, viviam isolados, marginalizados. Vocês imaginam essa situação? Você sendo privado de estar no convívio familiar. E como Deus opera em meio às adversidades e sempre nos traz uma lição de aprendizado em todas as coisas. E nesse contexto histórico, meus amados, o profeta de Deus chegou para o rei: olha, amanhã a esta hora, se não houver abundância de alimentos nessa cidade, vocês verão que há Deus em Israel. Esta fome, essa situação chegará ao fim amanhã a esta hora. E sabe o que aconteceu? As pessoas, a Bíblia fala que tinha um oficial próximo do rei. Ele duvidou dessa palavra. E Deus virou, e através do profeta virou para ele: olha, você verás
mas você não usufruirá da bênção do Senhor. E que é interessante, meus amados, Deus mostrando para o povo de Israel que era Ele que ia dar o escape, era Ele que ia mudar aquela situação, aquela adversidade, através das coisas improváveis. Deus usa o inimigo para nos ensinar através da dor, através do sofrimento, e Ele usa as pessoas menos que nós não entendemos para poder nos abençoar. Vocês lembram que os leprosos viviam marginalizados, abandonados, postos fora da cidade, do convívio? E foram essas pessoas, que ninguém dava nada por eles, que foram os responsáveis para o grande milagre na vida do povo de Israel. No verso 3, nos fala que 4 leprosos estavam aonde? Os leprosos ficavam à margem, ficavam na entrada das cidades. Eles não podiam estar convivendo com as pessoas. E eles estavam ali, os 4, provavelmente eram amigos e também a fome também, chegavam até eles também. Se dentro da cidade a fome era terrível, você imagina lá do lado de fora. Às vezes no lado da sua casa você acha que não está bom, imagine no mundo. Imagine fora você desse ambiente familiar. Imagine fora você no ambiente com os irmãos, de estar cultuando, de estar adorando. Às vezes, meus amados, a gente pode entender algumas pessoas que moram na rua, fazendo uma comparação com os leprosos que viviam à margem. Sempre tem uma história daquelas pessoas que estão lá fora. E sabe que eles gostariam de ter com eles? O desejo deles era estar no leito da família, estar junto com a família, junto daqueles que o amam. Mas olha, este mundo tem vários tipos de lepra. A lepra do vício, das drogas, que faz a separação dessas pessoas, de seu relacionamento familiar, que perdem empregos, vivem à margem, vivem abandonados. Quantas pessoas estão nessa situação? Seja nas drogas, seja no álcool, seja em algum tipo de vício. Estão lá fora. E é interessante, sempre quando tem E esses leprosos, acredito eu que algumas pessoas, quando tinham alimento, bom coração vai lá, serve um café, serve alguma coisa. Então, sempre eles eram alimentados por alguém. E agora, se as pessoas não têm alimento lá dentro da cidade, imagina a situação deles. E o pior de tudo, além da fome física, eles também tinham aquelas chagas, aquelas enfermidades terríveis em seus corpos. Essa enfermidade que tinha tirado tudo que eles tinham. Essa enfermidade que tinha tirado a sua saúde, a sua esperança. Será que as pessoas no mundo também não estão dessa forma? Leprosos espirituais, onde o vício escravizou, onde eles não têm mais aqueles relacionamentos familiares de alguém que estende a mão. O pior sofrimento, meus amados, é você viver fora de convívio daquele que você ama, fora do prestígio de alguém que reconhece em você os seus valores, a sua dignidade. É isso que o pecado faz em nossas vidas. O pecado também nos deixa leprosos espiritualmente. Por quê? Porque o pecado nos distanciou do convívio, do relacionamento com o Pai. E, meus amados, entenda que o Senhor pode fazer milagres em nossas vidas. E as situações podem ser transformadas. Porque quando
no Velho Testamento, quando a pessoa tinha essa enfermidade, ia até o sacerdote. E o sacerdote olhava para aquela enfermidade. É lepra, está contaminado, é imundo, você é afastado. E quando essa pessoa também que tinha essa enfermidade ficava curado, tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote examinava, está curado, pode voltar à sociedade, pode voltar ao convívio, pode voltar para a sua família, pode voltar para o seu trabalho. E é interessante observar que eles tinham uma decisão, eles tinham que tomar alguma atitude naquela situação. Eles tinham 3 decisões possíveis a se tomar. A primeira era ficar da forma que estavam. Se ficarmos aqui da forma que está, o que irá acontecer? Iremos morrer. E se nós entrarmos lá dentro da cidade, o que vai acontecer? Eles também sabiam que o povo lá estava morrendo de fome. Também morreremos. Aí os 4, pensando ali, tomaram uma decisão. Aí tinha a terceira opção. Vou ao arraial dos sírios, do inimigo. Quem sabe lá eles tenham misericórdia. E se nos pouparmos, viveremos. Mas eles sabiam que no arraial do inimigo tinha alimento. Tinham algo que eles poderiam saciar o desejo deles. Vocês imaginaram que pessoas que ninguém davam nada iriam executar os planos do Senhor? Foi pela boca do profeta que o Senhor falou que amanhã, a esta hora, grande será a abundância de alimentos aqui na cidade. E Deus usando quem? Leprosos, 4 leprosos. A Bíblia não cita o nome desses leprosos, se era João, se era Maria, quem era, não fala o nome, mas também não importa. O importa é que eles foram instrumentos na mão do Senhor. E quem sabe aqui nessa noite, tem irmãos que ninguém dá nada por você. Tem pessoas que não ligam para você, porque você virou crente, você vem para a igreja, mas é através de você que Deus irá abençoar aonde você esteja, seja no seu trabalho, seja na sua família. Quem sabe na sua família tem alguém que também o pecado deixou leproso, deixou fora dos relacionamentos familiares. E é você que Deus irá fazer o milagre. Somente haja. A decisão dos leprosos foi em meio à incerteza. Eles não tinham certeza do que viriam, mas decidiram, agiram, mesmo diante do risco. A fé exige ação. Em Tiago 2,15, assim também a fé, se não tiver obras em si, ela é morta. Meus amados, não adianta você conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, se essa palavra não estiver dentro de você, e se essa palavra você não fazer aquilo que o Senhor mandar, você viverá uma vida vazia, porque a fé sem obras é morta. Não adianta você ver o seu irmão passando necessidade, você falar o Senhor vai te abençoar, mas se você também não fazer a tua parte, não estender a mão, não ajudar. E eu achei interessante que a Bíblia fala que no final da tarde, anoitecer, eles decidiram partir. Saíram daquela vida deles, da porta da cidade, e caminharam para o terreno do inimigo. E a Bíblia fala que enquanto eles iam para lá, o exército sírio ouviram barulhos, cavalgadas de carros, de cavalos, e pensaram, olha, o exército de Israel está vindo aí com forças, se ajuntaram com outros reis, vai nos subjugar, vai nos matar, vamos fugir. Olha Deus agindo aí.
Imagina aqueles 4 leprosos indo para o inimigo. E aquele exército ouvindo aquele barulho marchando sobre eles. Meus amados, quando você decide avançar para conquistar, para você vencer as dificuldades, é Deus que vai na sua frente derrubando as muralhas. É Deus que vai na frente subjugando o inimigo para mostrar que é Ele sobre você. Não é você que está caminhando, mas é Ele que está te dando força para você caminhar e marchar. E olha, através de 4 leprosos, Deus fez maravilhas no meio do povo de Israel. Quando eles chegaram lá, eles estavam preparados para o pior. E a Bíblia fala, quando eles chegaram no arraial do inimigo, cadê o pessoal? Cadê? O que aconteceu? Será que eles pensaram, será que eles fugiram de nós? Porque, olha a nossa condição, porque somos leprosos. Será que eles também fugiram de medo da nossa condição? Meus amados, a pior coisa é quando as pessoas são rejeitadas e abandonadas. Mas aí, quando eles chegaram lá, viram que o inimigo fugiram. E o que eles encontraram no terreno do inimigo? A Bíblia fala que eles encontraram alimento, encontraram roupa, provisão, animais, ouro e prata. E o que eles fizeram com tudo isso? Olha que maravilha, Deus providenciou o banquete para nós. Eles se alegraram, se jubilaram com aqueles presentes que eles encontraram lá no terreno do inimigo. E aí, a Bíblia fala que eles, depois de muito tempo, já tinham levado as coisas, já tinham se banqueteado. E no verso 8 fala que quando eles comeram, beberam, encontraram prata, então voltaram, entraram em outra tenda também, encontraram as mesmas coisas, esconderam. E olha que interessante, depois que eles encontraram a bênção, depois que eles foram saciados a fome, aí o que eles pensaram? O que aconteceu com o coração deles? Eles viram, opa, não está certo. Não está certo isso aqui que nós encontramos, só ser novidade para nós. No verso 9, diz o seguinte: então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e não nos podemos calar. Se esperamos até que amanhã, algum mal pode vir sobre nós. Mas agora vamos lá anunciar. Vamos anunciar a provisão, o que nós encontramos aqui lá para o rei, porque o povo está morrendo de fome. Sabe o que eu entendo aqui, meus amados, com essa passagem? A bênção não é só para você. A bênção é para você também compartilhar, para quem está próximo de você, para aqueles que trabalham junto de você, para o teu amigo, para o teu inimigo, para quem está na sua volta, para você mostrar que Deus faz grandes coisas através de você. Não é para você receber a bênção e ficar só para você, mas é para você compartilhar, é para você transmitir o Deus que serve. Lembre-se, meus amados, tudo que Deus coloca na sua vida é para você abençoar, para que o reino dele cresça através de você. Não dá para sermos um crente obeso espiritualmente e do lado das pessoas morrendo de fome. Não dá para viver uma vida assim, isso não é cristianismo. E nessa noite, o Senhor quer fazer você, com ousadia, com fé, levar as boas novas para aqueles que estão lá no mundo morrendo. Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, não importa o que o pecado tem deformado, mudado em você, mas o Senhor quer fazer você uma grande bênção. O pecado tem cegado as pessoas com a lepra espiritual.
Às vezes o pecado nos condena, fala que não somos capazes, que você não vai mais além, que você é um fracassado, que você é um derrotado, mas o Senhor quer fazer você protagonista da sua história. O Senhor quer fazer você jovem, moço, moça, senhora, senhor. Quer fazer de você príncipe. Quer fazer de você uma nova história. Quer fazer de você um legado para que você marque a sua geração e a da sua descendência. Não podemos, meus amados, ficar só para nós, só ficarmos restritos, sendo que lá fora existem pessoas leprosas. O diabo tem cegado, tem dominado, e essas pessoas estão morrendo de fome lá. Eu te pergunto, por que que em Israel as pessoas não foram tentar lá também no terreno do inimigo? Por que será que Deus não poderia ter mandado o profeta Eliseu lá também? Não poderia ter falado que, olha, Eliseu vai lá, assim, 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 assado? Não. Mas ele usou 4 leprosos. A Bíblia nem cita o nome deles. Mas que grande provisão, grande livramento fizeram na vida do povo de Israel. Sabe a lição que Deus nos mostra? Deus irá mandar as pessoas que a gente menos espera para te socorrer no dia da angústia e da adversidade. Deus irá usar as pessoas que você nunca conheceram para te estender a mão, para te ajudar. É nas dificuldades, nas crises que Deus mostra a sua grandeza e faz de você uma nova pessoa. E precisamos viver, precisamos compartilhar as boas novas. Você imagina a vergonha para o povo de Israel, aqueles que eles rejeitaram, aqueles que eles humilharam. Porque quando a pessoa era impura pela lepra, não podia o contato, alguns eram apedrejados. Você imaginou aquelas pessoas que você que fez mal, que você menosprezou, um dia estender a mão para você? É assim que Jesus nos ensina. E Israel viu que através de 4 leprosos, Deus se manifestou e uma grande abundância veio para o povo de Israel. O inimigo fugiu e grande foi a provisão, o livramento na vida do povo de Israel. Eu coloco, meus amados, eu peço a vocês para colocar de pé. Nesse momento, convido aqui na frente a equipe de louvor. Eu gostaria de algumas considerações dessa mensagem. A primeira é: quando tudo parece perdido, não desista. Creia. Qual é a dificuldade que você está tendo que enfrentar nos dias atuais? O texto que eu li era enfermidade, era fome, era escassez. Qual é o teu inimigo que você está tendo que enfrentar? E precisa de uma resposta, e precisa de uma intervenção, o milagre de Deus na sua vida. Nós vimos que a fé requer uma ação. Não conseguiremos ir mais além. Não conseguiremos ir para os degraus mais altos se não começar a subir os primeiros degraus. Não tem como você queimar etapa. Porque se você ir para
determinada posição e não houver conquista daquele local, quando a queda vem, machuca muito. E é integral, meus amados, que as coisas são aperfeiçoadas, e o poder de Deus vai sendo manifestado através de você, e você vai caminhando, dando um passo de cada vez. E essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 24, verso 10, fala que se você mostrar frouxo no dia da angústia, se mostrar falta de fé no dia da angústia, a tua força será pequena. É através das lutas, das dificuldades que Deus aprimora no seu relacionamento com Ele. Como está o seu relacionamento com o Pai? Será que o pecado tem te deixado você afastado do convívio com o lar do Pai? Será que a incredulidade tem roubado aquela comunhão, aquele momento gostoso de você com Deus? O que tem te impedido, meus amados, você de avançar, de continuar na caminhada? Às vezes parece que os problemas são cada vez maiores, as dificuldades são maiores, e às vezes ficamos parados, estagnados, ficamos no mesmo lugar. As coisas sempre tendem a permanecer parado no comodismo. Mas o Senhor nos faz irmos além. Mesmo rejeitado em crise, os leprosos agiram com fé em Deus. E Deus operou um milagre através da vida deles. Suas vidas trouxeram restauração para toda a cidade. Que essa história nos encoraje a agir e a confiar em Deus. Porque estaremos nós aqui sentados? Se ficarmos, morreremos. Se entrarmos na cidade, também lá a fome, morreremos. Vamos agir, vamos sair dessa situação. Quais são as situações na sua vida que parecem sem saída? Que passos de fé você precisa dar para ir para a conquista? E quando conquistar, não esqueça que você precisa compartilhar. Compartilhar as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Fecha teus olhos. Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos faz enxergarmos, ó Deus, que é o Senhor que faz o milagre acontecer através de nós. Não importa a fome que há no coração, mas é o Senhor que tem um alimento que sacia a nossa alma, Senhor. Ó Deus, e queremos, ó Pai, enxergar que quando pela fé caminhamos, ó Deus, em direção para os desafios, aí o Senhor opera o milagre através de nós, Senhor. Ó Deus, que possamos viver o sobrenatural, possamos viver com fé, através da Tua palavra, Senhor, sob a Tua direção, Pai. Que o Senhor nos faz ir mais além.
E não importa, Senhor, quais são os obstáculos, os desafios, os problemas. Sabemos que o Senhor é maior que todos eles, ó Pai. E queremos, ó Deus, ser testemunho vivo, Senhor, para que o Senhor irás operar através de cada um de nós. Senhor, obrigado, Senhor. E colocamos as nossas vidas. Só precisamos estar à disposição para o Senhor agir. E que possamos ter esse desejo, ó Deus, não ficarmos parados, mas e sim avançarmos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Os teus planos são maiores e melhores, infinitamente, do que tudo aquilo que pensamos e pedimos. E nessa noite, meus amados, você tem a oportunidade de dar um passo de fé. Vem na frente, receba a unção, receba a oração de fortalecimento, para que você caminhe. Não pare, continue, não desista. Lá fora a dificuldade, lá fora a fome, e na casa do Pai você tem alimento em fartura. Eu lembro quando o filho pródigo estava lá no mundo, passando fome, necessidade. Ele: olha, eu tenho um pai. Eu tenho um pai que se importa comigo. Eu vou voltar. O caminho, eu sei que existe um pai, eu vou até ele. Irei falar com ele que eu pequei, errei. E aqui estou, como servo. Que esse seja o desejo, meus amados, do teu coração. E você sentindo o desejo, venha na frente. E Deus te abençoe.